Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz para você, cara amiga, caro amigo, que acompanha a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Evangelho, sobre a Palavra de Deus na liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de estar com você aqui agora, meditando essa palavra que a liturgia nos oferece a cada dia. É uma alegria contar com você aqui nos nossos canais, no meu canal no YouTube, o canal Padre José Raimundo, escutando a Palavra. Com esse canal você pode nos seguir constantemente nas nossas meditações, assim também você pode acompanhar também no Facebook ou aqui pelo Instagram estas nossas meditações. Ontem você se lembra que nós estávamos lendo o Evangelho. Jesus estava diante de uma pessoa que era muito rica e aquela pessoa sai entristecida com a palavra que Jesus tinha falado, porque era uma palavra que dizia que ele deveria vender tudo aquilo que ele tinha, se ele queria realmente encontrar a vida eterna, vender tudo que tinha, dar aos pobres e voltar e seguir Jesus, e assim ele ia ter um tesouro, uma riqueza de verdade no céu. Nós sabemos que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que é resultado da catequese do apóstolo Pedro. Pedro, portanto, é o catequista desta comunidade. Ele pregava esse Evangelho que nós estamos aqui ouvindo. Imagino você escutando Pedro contando estas coisas, não é, aquele encontro, como aquele jovem saiu entristecido por aquilo que tinha escutado, como eles, os discípulos, estavam sem entender quem era que poderia se salvar, se era daquele jeito, que não era na posse dos bens, não é? Que até agora tudo que se entendia era que quando uma pessoa era rica era um sinal de que ele estava sendo abençoado, e Jesus está dizendo que era necessário vender tudo, se tornar pobre, não é, se enriquecer daquela pobreza que o próprio Jesus trazia e assim entrar no reino de Deus. Eu imagino que as pessoas que estavam ouvindo Pedro devem poder ter feito para ele uma pergunta: mas Pedro, e no teu coração, quando você escutou essa palavra, quando você viu aquele homem sair entristecido, o que foi que passou na sua cabeça? Você que também tinha deixado tudo, deixou o seu pai, deixou seus amigos, não é? Os irmãos, filhos de Zebedeu, não é? Tiago e João, que eram muito amigos seus, estavam em momentos de muita intimidade junto com Jesus. Você viu estes irmãos também deixarem tudo e seguir Jesus. Como foi que ecoou a palavra de Jesus em seu coração? A palavra catequese significa justamente isso, fazer ecoar. Não é? Como é que ecoou no coração de Pedro aquelas palavras? Pode ser que as pessoas pudessem ter feito uma pergunta como essa, não é? Você tem na sua experiência de pai, de mãe, às vezes um filho, uma filha pergunta pra gente, não é? Quer tirar certa dúvida: como foi que você fez isso? Como foi que você fez aquilo? Quando despertou o amor no seu coração, como foi que você se comportou? Como foi que seus pais se comportaram? Um dia desse uma menina contava pra mim como uma certa sobrinha sua queria saber com que idade ela tinha, né, sentido a paixão nascer no coração dela. Tem gente que pede esse tipo de testemunho da gente, o pai, mãe, professor, catequista. Nós se confronta com padres também, não é? Freiras, se confrontam com esse tipo de interesse das pessoas, não é? E no caso do seguimento a Jesus, é claro que também tem gente que pergunta a gente como é que despertou o nosso interesse por Jesus, como foram os nossos primeiros passos no seguimento de Cristo. E aí agora a gente vai escutar a voz de Pedro contando, narrando pra gente como foi que ecoou no seu coração aquelas palavras de Jesus. E Pedro diz assim para Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que será que estava por trás dessa palavra de Pedro? Arrependido de ter seguido Jesus, de ter deixado tudo? Ele não estava, seguramente. Nós vamos encontrar nos lábios de Pedro depois uma outra palavra que fala dessa alegria, não é? Do fato de ter deixado tudo e por que é que ele estava seguindo Jesus. Quando Pedro reafirmou ali diante de Jesus o fato de terem deixado tudo e terem seguido a Jesus, e nesse sentido eles quase que espelham a experiência do nosso pai na fé, Abraão, que
que deixou a terra dos seus pais, deixou tudo para seguir Jesus, não é? Eu cheguei à voz de Deus, o chamado de Deus, é o famoso aquele canto, né? Sai da tua terra e vai, onde te mostrarei. Sai da tua terra e vai, onde te mostrarei. Os discípulos fizeram isso, como Abraão no Antigo Testamento, nosso pai na fé, fez a mesma coisa. Saiu da sua terra, foi seguindo aquela terra nova que estava sendo mostrada, e Jesus é aquele que vai guiando o discípulo, a discípula, nesse caminho novo. Aí Jesus responde para Pedro: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Pedro, os outros discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus, não precisavam ter medo no seu coração. Não precisavam ter medo de deixar tudo. Por quê? Quem deixa tudo forma em torno de Jesus uma comunidade. E Lucas vai nos dizer nos Atos dos Apóstolos que essa comunidade era a comunidade daqueles que eram capazes de vender suas casas, seus campos, e pegavam aquilo que conseguiam com a venda e colocavam nos pés dos apóstolos. E no meio deles não havia quem passasse necessidade. Por isso ninguém precisaria ter medo de vender o que tinha, de deixar o que tinha, para entrar no segmento de Jesus, porque a vida em torno de Jesus é vida fraterna, é vida de corresponsabilidade, é vida na qual um se interessa pelo outro. Tertuliano, um escritor dos tempos antigos, em uma sua apologia, justamente vai recordar que os primeiros cristãos causavam espanto e admiração de todos, que olhavam para eles e diziam: vede como eles se amam. O amor era assim, visto de uma forma muito concreta. A caridade e o amor não é pura e simplesmente um sentimento, alguma coisa que você sente do seu coração. O amor se concretiza, o amor se torna gesto concreto, o amor se torna entrega, o amor se torna doação, o amor se torna responsabilidade pelo outro. É por isso que Jesus diz: quem deixa tudo isso por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Quem deixa então tudo por causa de Jesus, em Jesus recebe tudo. Em Jesus recebe tudo. Tudo aquilo que você deixa, nele você reencontra, porque a partir dele a vida encontra uma nova forma de se manifestar. E essa nova forma de manifestar se chama amor. Você dá proteção, dá o amor, mas também recebe. Por isso que Jesus diz, não é que vai receber a casa, vai receber os irmãos e as irmãs, a mãe, aqueles que nos protegem, aqueles que fazem um cinturão em volta de nós, mas diz também filhos, porque a vida não deve ser apenas recebida, a vida deve ser doada. A gente só de fato sabe o que é amor quando a gente aprende a amar também, quando a gente é capaz de se responsabilizar pelos outros, onde a gente não só quer que o outro proteja a gente, se ocupe da gente, porque quando eu tenho as minhas necessidades, sim, mas e quando é que eu vou descobrir que os outros também têm necessidades? E vou me aproximar dessas necessidades que o outro tem para me comprometer com elas, sendo aquela mão que se estende, sentindo-me responsável por fazer alguma coisa. Tem gente que nunca cresce. Por quê? Porque quer só receber. Então uma vida que você não aprende a doar é uma vida que não cresce. É por isso então que o Evangelho também fala aqui dos filhos, ou seja, aqueles a quem você aprende a dar a vida, entregar a vida. E é claro que não é somente o filho biológico, é a gente com a qual eu me responsabilizo, ou seja, quando eu aprendo a cuidar do outro, da vida do outro. Então sim, aí a gente começa a crescer. E aí de Jesus, né, deixará pai e mãe, vai receber 100 vezes mais aqui e no mundo futuro a vida eterna. A vida eterna é a vida nesse sentido, não é a vida que é acumulada, é justamente a vida que é doada,
a vida que é entregue, vida no sentido de doação, não só aquilo que eu acumulo, que eu quero para mim. E diz Jesus, muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Ora, não é bem assim que acontece com você que é pai, que é mãe. Qual é a sua primeira preocupação? É você comer? Ou o pai e a mãe são aqueles que deixam para comer por último, depois que já garantiram que todos os filhinhos comeram? Não é? Então a vida, a posição de quem é primeiro, porque o pai e a mãe devem ser os primeiros a terem responsabilidade na família, a trazerem o pão, etc. Mas depois eles são os últimos a se beneficiarem daquilo que eles trazem, daquilo que eles fazem. Então essa é a vida que vai crescendo dentro da gente, e a gente aprende que pode doar mais, pode fazer mais, a gente não se coloca em primeiro lugar, a gente passa a ter outras prioridades na vida. Então essa é a graça que a gente pede a Jesus para ter hoje no coração da gente e ver crescer no coração da gente. Eu dizia, não é, que Pedro fez experiência profunda de poder ter deixado tudo e seguido a Jesus. No capítulo 6 do Evangelho segundo São João, uma cena muito interessante, que é aquela cena de quando muita gente começou a se decepcionar com Jesus, achar que a palavra dele era uma palavra dura, era o discurso do pão da vida, mas não só isso, muita gente que não é que achava a palavra de Jesus uma palavra que incomodava demais e começou a se afastar dele. E Jesus olhou para os discípulos e perguntou, vocês também não querem ir embora, não querem também se retirar? E Pedro tomou a palavra e disse em nome de todos, Senhor, para quem é que nós vamos? A quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então hoje nós queremos agradecer a Deus porque nos dá as palavras de vida eterna. Pedro, que disse essa palavra bonita, hoje também na primeira leitura, nós temos um texto da carta de São Pedro, da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos de 10 a 16. Olha o que Pedro nos diz a partir do versículo 13. Por isso, irmãos, aprontai a vossa mente, sede sóbrios, colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Filho obediente, que muitas vezes a gente é filho, mas não é obediente. Obediente significa aquele que escuta. Escuta o que o pai tem para dizer, escuta o que a mãe tem para dizer. Pode ser que aquilo que ele está me dizendo me incomode, mas eu escuto. Pode ser que o que ele está me dizendo não faz sentido agora, mas eu dou tempo ao tempo, porque depois aquela palavra me ilumina, aquela palavra me orienta, e eu vou descobrir o significado dela. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente. As paixões antigas aqui seria aquelas paixões de quem queria viver daquilo que sabia. Pedro, por exemplo, era um grande pescador. Quando Jesus disse para ele, uma certa feita, joga a rede nas águas mais profundas, a partir daquele conhecimento antigo que ele tinha, ele disse, Senhor, nós já tentamos a noite inteira, não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra, ou seja, obedecendo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Então agora ele já não estava mais apegado àquela ciência de pescador que ele tinha, aquela consciência de quem sabia o que era aquele lago, não. Ele vai agora confiando na palavra de Jesus, na experiência nova que ele está fazendo. Por isso é que ele pôde dizer a Jesus, só tu tens palavras de vida eterna, deixamos tudo e te seguimos. E ele soube seguir Jesus justamente nesse momento, não só quando ele deixou tudo e foi atrás de Jesus, mas a cada momento fazendo aquilo que Jesus estava dizendo para ele. Portanto, esse deve ser um modelo para a nossa vida, não de acordo com tudo aquilo que é conhecimento, paixão e desejo antigo, do tempo da vossa ignorância, né? Daquele tempo que a gente não sabia ainda bem as coisas. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Não é ser santo em algumas coisas, ser santo em todo o nosso proceder, pois está na Escritura, sede santos porque eu sou santo. Portanto, ter deixado tudo e seguir a Jesus, o seguimento de Jesus significa justamente isso, para se tornar como Jesus era, tendo ele como nosso modelo. Seguir Jesus significa entrar no caminho da santidade, ter essa alta medida para a nossa vida. Esse é o desafio que a gente hoje acolhe e que a gente quer realizar, ser santo, como ele, o Senhor que nos chama, é santo.
O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Portanto, eu vou deixando aqui para você o meu abraço nesta terça-feira, que é terça-feira de carnaval, embora não pareça, mas é. E a partir de amanhã a gente começa a viver um novo tempo na liturgia. Hoje é esse o último dia do tempo comum, da 8ª semana do tempo comum. De amanhã em diante começa o nosso itinerário, o rumo à Páscoa anual. E para nós da Igreja do Brasil é também o tempo de viver a campanha da fraternidade. Uma campanha que faz a gente lembrar uma coisa: você é irmão, você é irmã. E aí a gente lembra aquela palavra de Caim, né? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Sim, nós temos responsabilidade pela vida do irmão. A campanha da fraternidade é a campanha na qual a gente reconhece que o nosso irmão não é um peso para nós, mas ele é aquele que Deus colocou na nossa vida para que a gente cuide dele. Como nós vimos aqui na leitura de hoje, não é? Quem segue esse caminho do Evangelho vai ganhar também irmãos e irmãs, e é isso que a gente acredita, nessa força da fraternidade. Esse ano vai ser a campanha da fraternidade ligada à educação, né? A arte de se deixar educar, a arte de colaborar com o outro também na sua educação. Será um caminho muito bonito, tenho certeza que nós vamos fazer a partir de amanhã, com o tempo da Quaresma e campanha da fraternidade. Um abraço para minha irmã e amiga Neticor, acompanhando essa nossa meditação. Bom dia. Um abraço aqui para Rosângela Jaqueline, para Cia Sérgio, Bia Lapa. Não deu certo a gente se ver, Bia, mas quem sabe na próxima, se Deus quiser, a gente se encontra. Um abraço aí ao Padre Tiago Saletino e a todos os saletinos aí pelo Brasil afora e os presentes na Diocese de Amargosa, na Bahia. Um abraço aqui para André Lírio aí, penso que de Santo Antônio de Jesus. Um abraço para Ana Maria Barreto aí em Nazaré, para Falrei Sena, para Silvia Fernandes aí em Santo Antônio de Jesus, para Odaleia aqui do ladinho na Suíça, para JB Detalhamento, para Edilene Amorim, para Maurício Pintor, não é, meu sobrinho, e através dele um abraço para toda a minha família aí pela Bahia, para Sandra em Brasília, Lígia Carla, eu penso que Lígia aí está em Santo Antônio de Jesus, para Bia aí em Belo Horizonte, para Anne Thaís em Itatim, para Sueli, Jaci Félix aí também em Santo Antônio de Jesus, Sueli Bárbara da cidade de Conceição do Almeida. Bárbara, um abraço para você aí em Conceição do Almeida e toda a nossa gente querida. Um abraço para Genilza Lisboa. Então, Lio Feliz também, que um abraço para você, Deus te abençoe. Celino Novaes aí em Goiânia, um abraço também para você. Em Goiânia não, em Goiás, o nome da cidade agora me foge, mas de todas as formas aí em Goiás. Então um abraço grande para todos vocês, um dia abençoado e feliz. E eu vou salvar aqui a live, você curte, encaminha a live para quem você quiser, comenta e nos siga nos nossos canais, nos meios sociais, no YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Você encontra também essas meditações pelo Facebook. Quando você estiver por lá, vá, curta o vídeo, encaminhe, compartilhe, e assim a gente vai fazendo desses espaços meio de evangelização. Fiquem com Deus.